Então a gente vai para a segunda parte, desempenho dos alunos em cálculo 1 e física 1, com a professora Idete Pinheiro, do Departamento de Estatística da Instituto de Matemática e Estatística da Unicamp. Muito obrigado pela presença. Oi. Eu vou me apresentar um pouco e dizer por que apareceu isso aqui na minha mão, tá? A minha formação é toda em estatística, tá? Mais especificamente em estatística genética no doutorado, só que eu já fui coordenadora da Convest e esses dados do vestibular e de desempenho apareceram na minha mão, tá? Então, eu tenho trabalhado com desempenho acadêmico, tá? Eu tenho alguns artigos publicados nessa linha de desempenho acadêmico e ainda estou trabalhando com isso. Esse problema surgiu a pedido dos professores da matemática por causa de uma notícia que saiu no jornal da Unicamp reclamando da didática dos professores da matemática em cálculo 1 e era uma tese de doutorado lá da educação. Tá? Os professores me procuraram, na verdade, esse banco de dados que eu vou mostrar para vocês os resultados, foi a pedido do pessoal da matemática. Eles pediram a Convest, tá? Então, e me pediram depois para tentar analisar, para verificar com os dados, tá? Como as disciplinas de cálculo 1 são todas coordenadas, né? O pessoal da física se interessou e pediu para analisar também os dados da física, tá? Então eu vou dar ênfase maior com cálculo 1, mas no início eu vou falar um pouco sobre cálculo 1 e física 1, tá? Os meus coautores são... O Rafael foi meu aluno de mestrado e trabalhou com desempenho acadêmico. Hoje em dia ele é nosso colega de trabalho e atualmente acabou de assumir a coordenação da Convest, a coordenação de pesquisa. Tá? O Daniel é um aluno de graduação que está fazendo trabalho de final de curso com isso daí. Tá? Então, a motivação eu já falei, eu vou falar um pouco sobre a análise descritiva desses dados, depois eu vou fazer uma análise de correlação canônica, que basicamente vai mostrar quais as disciplinas do vestibular que estão mais relacionadas com o desempenho de cálculo 1 e física 1, tá? E depois eu vou mostrar um modelo, tá? Com as notas de cálculo 1 e outro com o modelo só olhando para aprovação ou reprovação em cálculo 1, tá? Então, o meu objetivo era verificar quais os fatores que mais influenciam no desempenho em cálculo 1 e física 1, tá? Algumas variáveis de interesse eu obtive do questionário socioeconômico do vestibular, tá? Que são essas aqui, tá? E um interesse grande que eu tinha era ver a influência das notas do vestibular no desempenho de cálculo em física 1, porque os professores da matemática achavam que era isso que fazia com que o desempenho fosse pior. Então, eu ia só tentar mostrar com os dados que a suspeita deles era verdade, tá? E aí eu fiz também uma análise de correspondência, que é o nome que a gente usa para essa metodologia estatística, para tentar traçar o perfil do aluno de acordo com as suas características demográficas, socioeconômicas e suas notas do vestibular, tá? Então, os meus dados são das notas do vestibular de primeira e segunda fase, tá? Compreendendo os anos de ingresso de 2009 a 2013, tá? Então, eu peguei todas as notas de cálculo 1, física 1, se ele fez física 1, se ele só fez cálculo 1, só vai estar de cálculo 1, tá? De todos os alunos que ingressaram de 2009 até 2013, tá? E depois eu tenho as notas de cálculo 1 e física 1, se ele fez cálculo 1 duas vezes, vai estar a nota das duas vezes que ele fez. Se ele fez 3, tá? Quantas vezes ele tiver feito. Esses dados foram obtidos em 2015,
tá? Então, eu tenho de registro 16.206 registros, porque tem aluno que tem mais de um registro. Quando o aluno fez cálculo 1 e física 1, ele vai aparecer mais de uma vez, tá? E se ele fez várias vezes a disciplina, também está contando aí, tá? Tem alguns que têm informação incompleta, tá? Eu acho que falaram aqui da informação de renda. A informação de renda é uma informação complicadíssima de se conseguir, tá? Essa informação de renda, ela é perguntada no questionário socioeconômico da Conveste, mas muita gente deixa ele em branco ou não responde direito, chuta qualquer coisa, tá? Quando eu estava na Conveste, eu descobri que tem cursinho que o coordenador que vai fazer a inscrição daqueles alunos que são bolsistas, que são os melhores alunos do cursinho, e eles estão com bolsa, e quem paga a inscrição do vestibular dele é o próprio cursinho. E quem faz a inscrição é o coordenador. Ele não sabe qual é a renda familiar de todo mundo, tá? Então, tem que ter um pouco de cuidado quando a gente falar aqui de renda, tá? Quando a informação veio do questionário socioeconômico. Que mesmo que não venha, não é difícil burlar a renda, tá? Eles não é muito confiável, mas é o que a gente tem, tá? Então, tem muita informação incompleta com relação a isso, tá? E aí, nós selecionamos os alunos de cálculo 1 ou física 1, porque tem gente que fez só cálculo 1, que fazem essas disciplinas como disciplinas obrigatórias, porque tem aluno que faz como disciplina letiva, tá? Não é incomum o aluno da música, às vezes, querer fazer cálculo 1, porque ele faz alguma coisa mais quantitativa, mas é um ou outro, tá? Nos dados eu tenho cerca de 30% de alunos de escola públicas, tá? Que eu peguei através da informação do PAES, tá? E em torno de 70% de escolas particulares, tá? Não PAES. Então, quando eu falar escola pública aqui, eu estou falando de PAES. Por quê? Porque no questionário socioeconômico ele pergunta também se você estudou na escola pública ou na escola particular, mas ele tem várias categorias. Se é metade, meio a meio, se é a maioria na escola pública e tal. Então, a gente achou que a informação do PAES era mais concreta, porque ele tem que comprovar realmente que ele estudou na escola pública, tá? Cada um dos registros tem informação sobre cada uma das vezes que o estudante cursou a disciplina, tá? Se ele cursou só uma vez, duas, for. Eu tenho as notas do vestibular da primeira fase, da redação e todas essas outras notas aqui da segunda fase, tá? Eu tenho 1.410 alunos que cursaram apenas uma das disciplinas, tá? E 4.821 que cursaram ambas, tá? As engenharias, todas as engenharias têm que fazer cálculo em física 1, mas nem todas as exatas fazem as duas. A estatística, por exemplo, faz só cálculo 1. Então, essa aqui é a distribuição das notas, tá? De física é o cinza e cálculo 1 é o branquinho, tá? Ao longo desses anos que eu estudei, tá? 2009 a 2013. Tá? Então, tem alguns anos que, por algum motivo, tem uma dispersão muito maior, dá para ver. Essa barrinha do meio é a mediana, tá? Não é a média, é a mediana. Tá? Então, dá para ver que em alguns anos você tem um desempenho melhor, outros piores, mas física, isso aqui eu vou mostrar. Como a média de física é média 7, vocês vão ver que a nota sobe um pouco. Tá? Então, a média de física tende a ser maior do que a de cálculo 1, eu acho que reflexo de colocar a média 7 para ir para exame, né? Então, isso dá para ver bem direitinho aqui. Vocês estão vendo, aqui está a nota de física e aqui está a nota de cálculo 1. Aqui só tem quem faz as duas, tá? O pessoal da engenharia todo faz as duas. Então, você tem um vão aqui no 5 e tem um vão também aqui no 5. Isso é um arredondamento de nota, quem está com 4,8, tá? Aí o professor dá o 5, tá? Então, dá para ver nitidamente esse vãozinho aqui e aqui. E na física tem um vãozinho aqui no 7 também. Menor, mas tem, tá?
e tem uma concentração muito maior de notas aqui em cima, tá? Mostrando a tendência de nota maior na física do que em cálculo. Essa é a distribuição de notas, tá? Olhando para a distribuição de notas no geral, tá? De física e de cálculo 1, que dá para ver que a nota de física tem uma mediana maior, tá? Então, a caixinha da física está um pouco acima da caixinha do cálculo 1. Eu fiz agora a mesma distribuição, olhando o boxplot, isso aqui é a nota 5, tá? E eu fiz agora para quem tem pais e não tem pais, tá? Então, dá para ver que a nota dos alunos sem pais em física, tá? Também é melhor o desempenho do que o pessoal do pais. E aqui também um pouco essa diferença na mediana aqui é um pouco menor, mas também tem essa diferença, tá? Esse é o total de desistência. Porque quando a gente olha para a nota de todo mundo, aí quem desistiu ficou com nota 0, né? Ou quem desistiu a tempo, quem não abandonou, não vai nem aparecer a nota lá, tá? Então, o percentual de desistência também é maior no pessoal do PAS do que sem PAS, tá? Isso é um fato que tem que ser levado em consideração, tá? Todo mundo fala... eu me desculpe a sinceridade, que quando eu falei no IMEC eu não tinha ouvido, tá? Mas eu sei que o meu papel aqui é como estatística, eu vou mostrar os dados, tá? Mas eu ainda acho que a universidade tem que ser meritocrática, porque eu ouvi de gente que foi falar lá no IMEC que disse que a universidade não precisa ser meritocrática, ela tem que ser inclusiva. Perdão da minha sinceridade, mas eu ainda acho que a universidade tem que ser meritocrática, tá? Eu não sou contra ou sou a favor, eu estou aqui para mostrar os números. Eu já dei aula no Profis, eu sei como é dar aula para o Profis, tá? Eu dei o curso de estatística para o Profis em 2015, tá? Tem excelentes alunos no curso, mas é um desafio ter que dar aula no Profis por causa da diversidade que tem em sala de aula. Então, eu preciso dizer isso, que se a cota for instituída, nós vamos ter esse desafio. Os professores da área de exatas, principalmente, eles não estão acostumados e não tem, a maioria não tem o perfil de conseguir dar aula para uma diversidade tão grande. Eu tinha aluno que dizia que nunca tinha visto logaritmo, nunca tinha visto um fatorial, enquanto eu tinha outros, provavelmente eram do Cotuca, não sei, que estavam fazendo as listas de exercício na frente e estavam vindo me perguntar as coisas lá na frente, tá? É uma diversidade muito grande. E é difícil dar aula quando você tem um universo tão amplo assim de conhecimento na sala de aula. É um desafio mesmo. Aqui é a distribuição, tá, de acordo com o tipo de escola, tá, no ensino médio. Porque tem o ensino médio comum e o ensino médio técnico. Até que aqui não tem muita diferença. Essas notas aqui nós pegamos todas, cálculo 1 e física 1, tá? E esse outro tem magistério, tem... Eu acho que tem aqueles indígenas quilombola, sei lá, tem algumas... Tem um tipo de escola, no questionário socioeconômico tem. Alguns tipos de escola que eram, eu acho que é de comunidade africana, de coisas assim, tá aqui nessa categoria, mas tem muito pouco aqui, tá? Então, essa dispersão muito grande, isso aqui não representa tanto, porque isso aqui tem muito pouca gente aqui nessa categoria, tá? A maioria está aqui. A distribuição por tipo de escola, a gente resolveu colocar um ensino fundamental aqui também, porque o pai só olha para o ensino médio, tá? Mas a gente quis olhar também o ensino fundamental, tá? Porque no ensino médio tem muita gente que estudou em escola particular no ensino fundamental e foi para uma escola técnica, por exemplo, que aí é uma escola pública, tá? Então, se a gente olha, aqui é um misto
é porque no questionário tem aquele meio a meio, estudou uma parte na escola pública, outra parte na escola privada. Então, esse daqui está misto. E aqui é o que estudou integralmente o ensino todo fundamental na escola particular e o ensino público é integralmente o ensino público, tá? Dá para ver uma diferença grande aqui no desempenho, porque a educação básica, a gente só fica falando no ensino médio, mas a educação básica, ela faz uma grande diferença também. Tá? Essa é a distribuição por sexo, tá? Não tem muita diferença, mas o pessoal do sexo masculino tem um desempenho um pouco melhor. Tem uma pergunta, é se você fez cursinho ou não, tá? Isso vai aparecer nos modelos como uma variável significativa, que tem diferença no desempenho e que o desempenho é melhor para quem não fez cursinho. Vale ressaltar aqui, se você fez o terceiro ano do ensino médio, no ângulo, no objetivo, qualquer uma dessas escolas, não é considerado cursinho, você estava fazendo o terceiro ano, tá? Mesmo que a escola seja voltada para o cursinho, você responde não aqui, tá? Essa variável é se o aluno trabalhava quando ele fez a inscrição para o vestibular, tá? Então, dá para ver que quem não trabalhava tinha um desempenho bem melhor do que quem trabalhava, né? Essa daqui é outra pergunta se você já esteve no ensino superior. Às vezes você está fazendo vestibular de novo, mas já fez o ensino superior. Em geral, é gente mais velha, que a gente vai ver que vai estar de acordo com isso aqui. Quem não teve no ensino superior, normalmente é mais jovem do que esse que já esteve no ensino superior. A variável idade, ela é altamente significativa e dá para ver essa tendência aqui, ó. Os mais jovens têm um desempenho bem melhor do que os mais velhos, tá? A cabeça mais fresca funciona melhor, isso a gente sabe, né? Aqui é de acordo com o nível de instrução do pai e da mãe, tá? Essa variável, eu tenho trabalhado também com o pessoal do NEP, o pessoal das ciências sociais, todos dizem que é uma variável muito significativa. Ela é mais significativa para o ensino fundamental, porque se a mãe tem um nível de instrução maior, principalmente, ela está em casa para ajudar na tarefa de casa e tal, então o desempenho da criança em geral tem uma grande influência no nível de instrução da mãe, tá? Mas aqui a gente vê o mesmo comportamento, tá? Do nível de instrução da mãe e do pai. Isso aqui é fundamental incompleto, fundamental completo, médio completo e superior, tá? Mais do que o superior ou mais. Oi. Vocês chegaram a especular que o fundamental incompleto teria uma mediana superior ao... Não, ainda não. Ainda não. A gente teve que agrupar algumas categorias, porque isso aqui estava muito recortado. Né? Mas tem pouca gente aqui, também tem isso, tá? Eu tenho que dizer que a maioria dos nossos alunos estão aqui. Na última categoria, tá? Tem poucos aqui, com pai ou mãe com fundamental incompleto. Nós fizemos aqui olhando para a média, tá? A média em cálculo 1 e física, de acordo com pais e raça, tá? Então, o grupo preto é o grupo com pais e o grupo vermelho é o sem pais, tá? Então, eu tenho as médias aqui de física e de cálculo, dá para ver que as médias maiores estão aqui nos vermelhinhos do que nos pretos, tá? Que são os compais, tá? Aí o indígena, de novo, o indígena tem muito pouco, né? Então a representatividade também é muito pequena, tá? E aí eu estou olhando só para a média, eu não estou olhando para... Mas é só a título de ilustração para a gente ver. A gente vai ver que a raça amarela, ela sempre está perto da branca e muitas vezes até melhor do que a raça branca, tá? Que de acordo com o IBGE, eles separam, né, o preto, pardo indígena e o branco ou amarelo. E, às vezes eles fazem algumas coisas que eles colocam branco e amarelo junto, preto, pardo indígena do outro lado, né? Então a gente usou a mesma classificação do IBGE.
Essa é a distribuição agora, fazendo o agrupamento por curso, tá? Os cursos de vocês estão por aqui, ó, os melhores, né? 41, 42, não é daqui? 42 e 34. 42 e o 34? E 34. São os cursos que estão melhores. Aqui é 9, é engenharia química, 11 é engenharia mecânica, 12 é engenharia civil, aí tem engenharia química noturno, né? Tem os da engenharia de computação, tem uns lá da elétrica, né? Esses são os cursos que têm o melhor desempenho em cálculo em física 1, que por coincidência são os cursos de maior demanda. Entre as engenharias, são os cursos de maior demanda. Aí vem para cá. Esses cursos são química, matemática pura e engenharia de alimentos, né? Depois eu tenho aqui a licenciatura em matemática noturno, né? Aqui é a engenharia de alimentos noturno, matemática aplicada e física, tá? Que vem agrupada aqui com um rendimento um pouco pior. Aí eu tenho esses outros cursos aqui, que esse 51 é o cursão, que na verdade depois, que na época, se na época da entrega dos dados o aluno não fez ainda a opção dele, então vai aparecer ainda o cursão, tá? Aí tem, acho que a química noturno, 50, tá? O 40 eu acho que é física noturno, acho que é. A engenharia agrícola, e eu acho que aqui é algum da geociências, se não me engano. Geologia, eu acho. E esse aqui é o licenciatura em física e química integrada, né? Esse curso tem muita dificuldade, tá? Ele aparece, eu acho que a demanda dele é baixa, tá? E ele não é o curso com pior desempenho. Agora eu fiz para os cursos, incluindo os cursos, por exemplo, a estatística não entrava ali porque ali só quem fazia as duas disciplinas, tá? Então, aqui eu incluí os cursos que faziam pelo menos uma delas, pelo menos ou cálculo 1 ou física 1, tá? O mesmo padrão acontece, tá? Os melhores cursos são os que estão aqui em cima, são os cursos de mais alta demanda, tá? Então, o desempenho vai de acordo com a demanda no vestibular, tá? Então, quanto mais alta a demanda, melhor você seleciona, então melhor é o desempenho deles, que não é nenhuma novidade, tá? O nosso curso, que é a estatística, a gente sabe, é um curso de baixa demanda, não seleciona tão bem os alunos, entra aluno com deficiência grande, e o nosso curso é muito carregado na matemática, né? Então, a deficiência em matemática faz com que eles sofram muito ao longo do curso. Esse gráfico aqui mostra a correlação entre as notas do vestibular, que aqui é a nota da fase 1, português, matemática, geografia, história, inglês, química, física e biologia, e aqui as notas de física e cálculo, tá? Quanto maior a bolinha, maior a correlação, tá? Então, lógico que as notas de física e cálculo estão bastante correlacionadas, tá? Mas quem tem uma correlação maior com física e com cálculo, essas duas bolinhas aqui vieram da matemática, tá? Então, quem tem um desempenho melhor em matemática no vestibular tem uma correlação maior, deve ter um desempenho melhor em cálculo 1 e física 1, tá? A física está bem aqui, né? A nota de física é outra que tem uma bolinha razoavelmente grande com a física, tá? E com o cálculo 1 também, tá? Tem essas outras, ó. Aqui, a nota de português, tá? Foi uma coisa que intrigou o pessoal quando eu apresentei lá no IMEC, que a nota de português não era para ter uma influência tão pequena, não tem influência quase nenhuma no desempenho dos alunos em física e cálculo, tá? Eu não sei se eles acharam que eles tinham que fazer alguma mudança na maneira como fazer a prova, porque eles estavam perguntando muito determine ou calcule. Eles tinham que contar alguma história para eles interpretarem melhor, para poder ver se a nota de português tinha alguma influência. Ou a prova de português não está medindo o que eles queriam que medisse, tá? Mas aí precisa ser especulado.
Aí, para ver isso, eu fiz o que a gente chama de análise de correlação canônica. Tá? Isso é uma técnica de análise multivariada em estatística que a gente olha. Essa aqui é a primeira variável canônica, então eu olho a correlação de todas as notas do vestibular com as notas de física e de cálculo, tá? E eu tento, essa primeira variável canônica, ela vai fazer vai colocar coeficientes, vai fazer uma combinação linear, tá? Das disciplinas do vestibular. Cada disciplina do vestibular vai ter um coeficiente, de tal forma que essa primeira variável canônica vai ser independente da segunda, independente da terceira, tá? Então, geometricamente falando, a primeira variável canônica teria que ser independente da segunda. E aquela que carregar o coeficiente for maior é que está carregando mais correlação com cálculo 1 e física 1, tá? Então, dá para ver que é a nota de matemática, de física e da fase 1, que são as que têm uma correlação maior, tá? Que realmente tem uma influência maior nas notas de cálculo e de física. Essas que estão perto do zero, tá? São as que têm menor influência, tá? Aqui é a distribuição do número de vezes que o aluno fez a disciplina, tá? Quando a gente fala de inclusão, a gente tem que pensar também no investimento da universidade para isso, tá? Então, não só com bolsa sai, mas o tempo que o aluno vai ficar aqui, que precisa de investimento, tá? De mais professor, as turmas vão ser maiores se tiver mais reprovação, tá? Então, foi pensando nisso que eu fiz isso aqui, tá? Então, esse aqui é o número de vezes que o aluno fez Física 1 e Cálculo 1, separado por quem era do PAS e não PAS, tá? Então, eu vou mostrar, isso daqui é o percentual de coluna, mas é melhor mostrar o percentual de linha que vocês entendem melhor, tá? Então, olhando para o pessoal da escola pública, eu tenho 72% dos alunos da escola pública que fazem só uma vez, tá? Aí eu tenho 17,2% que fez 2 vezes e assim por diante. O pessoal da escola particular, 81% faz só uma vez, tá? Então, você tem que comparar esses percentuais aqui, tá? Cálculo 1, tá? Você tem em torno de 71% que faz só uma vez e 80% que faz só uma vez aqui do pessoal da escola privada. Aí você vai vendo quem faz mais vezes, né? E aí eu mostrei isso agora, isso num gráfico, tá? Eu olho agora, pessoal, com PAS e sem PAS. E aqui eu tenho o percentual, dentro do pessoal com PAS e sem PAS, quem foi aprovado em nenhuma, ou seja, reprovou nas duas, em Cálculo 1 e Física 1. Quem passou só em Cálculo 1, aqui é quem passou só em Física e quem passou nas duas, tá? Então, dá para ver que o pessoal sem PAS, tá, tem uns 10% a mais sem PAS que foram aprovado em ambas, tá? E quem foi reprovado nas duas, eu tenho mais gente com PAS. Esse PAS é o PAS antigo, né? Porque os dados vão até 2013. É antes do acréscimo dos bônus, tá? Agora eu vou ver se a gente consegue complementar os dados e analisa o pessoal dos últimos 2 anos, mas eu preciso de um tempinho, porque ainda tem, é o segundo vestibular com acréscimo de bônus, e tem gente que eles ainda nem terminaram o Cálculo 1 e Física 1, tá? Até porque eu olhei nos currículos, tem alguns cursos que só faz Física 1 no segundo semestre, né? Eles colocaram o Cálculo 1 antes, eu acho que para facilitar quando fosse fazer Física 1. Aqui é o que a gente chama de análise de correspondência, é uma técnica multivariada que a gente usa em estatística, mas quando a gente tem variável categórica, tá? Então, o que eu fiz? Eu coloquei quem era aprovado e quem era reprovado, tá? O aprovado está bem aqui
E o reprovado está escondidinho aqui dentro, tá? Está aqui atrás. É o aprovado e o reprovado só em cálculo 1 que eu fiz, tá? Só para cálculo 1. E aí eu vejo as outras variáveis todas que eu tenho. Então, o que eu fiz com as notas do vestibular? Eu coloquei só a nota de matemática e de física, mais categorizada, quem tem acima ou abaixo da média, tá? Quem ficou acima ou abaixo da média em física e matemática no vestibular, tá? Então, dá para ver que o pessoal da raça amarela, que quem tem nota acima da média de física e acima da média de matemática, meu aluno errou e botou cálculo aqui, mas é matemática, tá? No nome da variável. No agrupamento 3, o agrupamento 3 era aquele grupo 3 era aquele grupo dos melhores alunos, onde os alunos daqui estão, né? Vocês são sortudos. Tá? E os reprovados, é exatamente o que está mais perto do reprovado, é exatamente o pessoal que tem nota no vestibular abaixo da média em física e matemática. A moral da história é, tem um monte de outras variáveis aí que ficaram meio... Isso acontece em análise de correspondência. Nem sempre a gente consegue um agrupamento, separar direitinho para traçar o perfil bonitinho, tá? Mas o que a gente conseguiu ver é que a maior influência realmente é a nota do vestibular, tá? Então, agora eu fiz um modelo estatístico, onde a minha resposta é a nota de cálculo 1, tá? E coloquei todas essas variáveis, tá? No modelo. Quando a gente ajusta o modelo estatístico, tá? Quando a gente diz que controla para outras variáveis, a gente vai ver o efeito de uma controlado para outras. O que isso quer dizer? Quando eu mostrei antes, eu mostrava cada variável, como que ela se comportava com relação à sua nota de cálculo 1 em Física 1. Né? Agora, quando eu estiver comparando, por exemplo, vocês viram que o pessoal do sexo masculino tinha uma nota um pouco melhor do que a do sexo feminino, tá? Mas, quando eu ajusto no modelo, isso não acontece. O fato desse coeficiente ser negativo está me dizendo o contrário, que o sexo masculino tem, em média, uma média, tá? Um pouco menor do que do sexo feminino, que é o que está na referência aqui no modelo, tá? Então, por quê? Porque agora eu não estou comparando no geral só o sexo masculino com o feminino. Estou comparando o sexo feminino com o masculino, mas controlando para todas essas variáveis. Ou seja, pessoas do mesmo ano, que fizeram o mesmo ano no vestibular, que não fizeram cursinho ou que fizeram, elas estão dentro da mesma categoria das outras variáveis, tá? Então, são pessoas do sexo masculino e feminino, por exemplo, que tiraram as mesmas notas no vestibular,